Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia da Unesp. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui novamente com a gente o Lucas Meirelles. O Lucas, ele é graduado em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado e doutorado no INPE e está fazendo pós-doutoramento junto ao nosso grupo aqui. Então, obrigado por aceitar o convite, Lucas. Quando você quiser começar. Eu que agradeço o convite, né? Então, boa tarde. Pode começar? Sim, claro. Então, vamos lá. Novamente me apresentando, né? Já foi apresentado, mas meu nome é Lucas Meirelles, sou pesquisador pela Unesp e eu estou desenvolvendo um projeto de pós-doutorado sobre a supervisão dos doutores Otton e do doutor Bertacchini. Então, com muita satisfação, eu recebi um convite para apresentar um seminário aqui para o grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Eu decidi apresentar os resultados de um trabalho mais recente, no qual a gente estudou o uso de velas solares de diferentes tamanhos para a manutenção de órbita em asteroides irregulares e de diferentes dimensões também. Então, de forma geral, o objetivo era testar a viabilidade do uso de velas solares para manutenção de órbitas circulares, polares, heliosíncronas, que acompanhassem a zona de crepúsculo de asteroides irregulares. Então, no caso, a gente considerou esse formato irregular, nesse estudo específico, um formato elipsoidal. Essas condições, especialmente a questão da órbita polar e sobre a zona de crepúsculo, essas condições são favoráveis às velas solares, porque, primeiro, nessa configuração, a vela está sempre iluminada, né, pelo Sol, ela nunca entra ali na zona sombreada pelo asteroide. E, em segundo lugar, porque nessa configuração, o vetor velocidade da espaçonave ele permanece sempre ali perpendicular, ou próximo a ser perpendicular, da luz solar. Então, não existem trechos que a vela se desloque contra a luz solar, porque isso, no caso da vela solar, dissiparia a energia orbital e aumentaria a chance de colisão com o asteroide. Então, essas simulações, né, elas são feitas para velas e asteroides de tamanhos diferentes. Então, dessa forma, foi possível estabelecer uma relação entre essas dimensões para a gente determinar quais condições são favoráveis à manutenção da órbita. Para o cálculo das trajetórias, foi utilizado um agente racional desenvolvido por nós, que atua como um sistema de orientação de atitude da espaçonave. Então, o agente ele é uma ferramenta de busca versátil com um algoritmo baseado em técnicas de inteligência artificial. É capaz de rápidas implementações da dinâmica de um problema gravitacional de N-corpos, com um campo gravitacional não uniforme e uma vela solar com reflexão não ideal, por exemplo. Então, o agente ele também lida com mudanças de atitude como um custo, e ao reduzir o número de mudanças de atitude, ele reduz o esforço do sistema de controle de atitude, que é especialmente favorável no caso de velas solares também, que são veículos grandes, né, com grandes momentos de inércia, de difícil manobrabilidade, mais difícil do que o comum, né? Mas, então, vamos lá. Eu sempre gosto de começar com uma breve explicação sobre o que é uma vela solar e um pouco da sua história também. Elas foram originalmente idealizadas por dois engenheiros soviéticos pouco mais de um século. Eles imaginaram veículos com grandes superfícies refletoras, capazes de absorver o momento da luz e transformá-lo em momento da espaçonave. Então, seria uma forma de propulsão com uma fonte de energia abundante no meio interplanetário, que é a luz solar. Mas os desafios para a construção sempre foram enormes, especialmente pela engenharia estrutural e de materiais, visto que a estrutura tem que ser muito grande, mas também muito leve. Esses desafios têm sido superados nas últimas décadas, com crescente interesse de agências e empresas, né, agora setor privado também, e empresas espaciais. Então, a primeira missão a implementar com sucesso uma vela solar em voo interplanetário foi a missão Icarus da JAXA em 2010, e que a gente tem uma foto dessa missão. Ela teve uma particularidade, eles acoplaram uma câmera com o único propósito de ser ejetada no meio da viagem, e após essa ejeção,
o intuito da câmera era tirar fotos da vela aberta, né, que era a primeira vez que isso aconteceu na história. Então, isso aqui é uma foto que foi tirada no meio do nada, né, literalmente, e uma foto da vela ali aberta, refletindo ali a luz solar e servindo como uma fonte de propulsão. Além da JAXA, né, que realizou a primeira missão ali, Icarus, algumas outras agências também já desenvolveram as suas próprias velas solares. No caso da ONG, da Planetary Society, que desenvolveu um projeto chamado LightSail. Essa aqui é a imagem, ela é uma foto também da missão LightSail 2. A foto ali também de divulgação, né, que por ser uma ONG, depende muito de financiamentos, de doações, né, de investidores interessados, entusiastas, e aí é uma foto mais bonita, né, até por isso, e dá para ver, essa foto especial é uma passagem sobre a América Central, ali, dá para ver uma parte ali dessa parte de terra que pertence à América Central. A NASA também já teve algumas missões de velas, então a NanoSail-D, a NESCOUT, que infelizmente foi perdida após o lançamento. Essa imagem é da missão NESCOUT, é um teste, a foto de um teste de abertura da vela, então a abertura tem que ser feita de forma automatizada, né? E aqui foi um teste bem sucedido, dá para ver ali no laboratório, o pessoal com as roupas especiais para evitar a contaminação não, né? Mas assim, é uma película muito sensível da vela, então ela está muito sujeita a ser danificada por micropartículas, então tem que ter todo esse ambiente bem controlado. A NASA também tem a missão ACS-3, que atualmente está em operação. Essa aqui é uma foto dessa missão em órbita, após a abertura dela, da abertura da vela, né? Assim também, por exemplo, a empresa francesa Gamma Space, em parceria com a Agência Espacial Francesa, também já teve uma missão chamada Gamma Alpha, e essa empresa afirma que velas solares são 10 a 20 vezes mais baratas que métodos de propulsão convencional. Então, assim, está ganhando tração, né? Além da história, é importante também explicar um pouquinho da dinâmica de velas solares. Então, a aceleração então, resultante é causada pela pressão da radiação solar e é uma função de um vetor lightness, que ele é definido a partir de alguns coeficientes ópticos da vela, e da razão também entre a massa total da espaçonave e a área da vela, e essa razão é um importante indicador da performance da vela. Tá? A magnitude desse vetor também varia em função da orientação da vela, então da atitude ali da espaçonave. Isso é uma particularidade de velas, então assim, a gente não pode oferecer uma aceleração na magnitude que a gente quer, na direção que a gente quer. A partir do momento que a gente aponta a vela para uma direção, a gente já tem a magnitude pré-definida por essa orientação, então tem essa restrição a mais ali. No caso desse estudo, o modelo do campo gravitacional não homogêneo, ele foi calculado a partir de uma expansão por harmônicos esféricos. Isso está implementado ali, essa dinâmica, esse equacionamento está implementado no algoritmo do agente, e ela permite, né, um ajuste rápido da dinâmica do campo gravitacional, que a gente quer considerar formatos diferentes. Então, para formas diferentes, basta apenas alterar ali os valores dos coeficientes e rapidamente a dinâmica é atualizada de acordo com a forma que a gente está considerando. Então, esse estudo, no caso, considerou um asteroide com formato elipsoidal, de certa forma, para obter resultados mais genéricos. Então, a gente só precisou definir os 3 semi-eixos principais ali, que são usados para calcular o raio de referência, e o fator de achatamento do corpo, né, com os coeficientes C2,0 e C2,2. Agora, falando um pouquinho do agente racional, que, assim, de forma geral, né, uma definição do que ele é, que é uma entidade que detém informações sobre como o ambiente funciona. O ambiente funciona, no caso aqui, a gente está querendo dizer que ele tem informação da dinâmica do sistema, né, o equacionamento da dinâmica do sistema. Então, sabendo como o ambiente funciona, ele é capaz de avaliar as consequências de suas ações. E aí é importante ressaltar, o que seria essa avaliação de consequência? Basicamente, calcular o estado futuro, né? E ações, no caso, é um termo que esse estudo considera como as diferentes atitudes da vela. Então, cada atitude de vela leva a diferentes estados orbitais,
E aí o estado orbital também é considerado um nó de decisão, porque a cada estado orbital avaliado, ele tem múltiplas decisões, e as decisões são múltiplas atitudes possíveis de velas que vão levar a estados orbitais diferentes, e aí cada uma dessas avaliações tem que ser tomada uma decisão do agente, então qual atitude escolher. Então, assim, além disso, se a gente fornece a ele um objetivo, ele é capaz de avaliar se a ação, né, ou a atitude da vela é uma decisão boa ou ruim, porque ele avalia se essa atitude está aproximando o estado orbital do objetivo ou afastando o estado orbital do objetivo. E com tudo isso, esse conjunto todo de informações, ele é capaz de escolher a melhor atitude, a melhor ação, a atitude da espaçonave. Uma observação desse estudo específico sobre a técnica de busca que foi usada foi uma busca por feixe. Busca por feixe nada mais é do que a avaliação de todas as ações. Você tem um estado orbital, você avalia todos os estados futuros a partir das possíveis atitudes, e aí vão chamar o estado orbital também de nó, né? É um nó de decisão. E aí, a partir de todos esses nós gerados, seleciona-se os melhores W-nós, W aqui sendo uma representação da largura do feixe, vem do termo width, né? E aí, pega-se todos esses W-nós e integra-se todas as ações, todos os novos nós que esses W-nós geram. Então, assim, cada nó tem uma multiplicidade de atitudes diferentes, que vai levar a estados orbitais diferentes, e a gente tem W-nós, então vai integrar todas as atitudes possíveis dos W-nós e gerar um conjunto ainda maior de nós descendentes. E aí, dentre todas essas opções, se seleciona os W melhores nós, e esse processo é repetido até se chegar no objetivo, no critério de parada da missão. Então, aí vamos partir para as simulações, como elas foram inicializadas. A espaçonave, ela é inicializada em uma órbita circular, polar, sobre a zona de crepúsculo, né, do asteroide. Então, e dois parâmetros principais são variados ao longo do estudo. Então, como a gente falou, a dimensão do asteroide e o tamanho da vela. Por sua vez, a forma do asteroide é definida pela definição do eixo principal, que a gente estipula com um diâmetro de 1 km, e os outros dois eixos com um diâmetro de 500 metros. E aí a gente vai multiplicar essas formas, esses eixos, por um fator de dimensão, que seria 10 elevado a 0, 1, 2 ou 3. Então, 4 valores que geram 4 tamanhos de asteroides diferentes, todos com a mesma forma, né? O que varia ali é a dimensão. Então, assim, cada um desses tamanhos diferentes tem parâmetros gravitacionais diferentes, que são calculados a partir dos respectivos volumes dessas elipsoides, né, de tamanhos diferentes, e calculado também usando um valor típico para a densidade média de asteroides, que a gente considerou ali de 2 gramas por centímetro cúbico. Além disso, cada dimensão diferente de asteroide resulta em um valor de raio de referência diferente. E cada um desses raios de referência é usado para determinar a altitude inicial. Então, a gente considerou 2 vezes o raio de referência. Então, para cada a distância inicial, né, a altitude inicial, ela é proporcional ali à dimensão do asteroide. Então, um asteroide maior, ele a órbita é inicializada numa distância maior, mas proporcional ali ao raio de referência do corpo, né? E aí, só que assim, uma curiosidade, né, que por ter essa proporção igual à dimensão, né, do asteroide, essa dinâmica, todas essas órbitas, apesar de terem distâncias maiores e menores, né, mas por serem proporcionais ao volume ali e massa do corpo, todas as órbitas possuem o mesmo período orbital inicial, de aproximadamente 6 horas e meia. E aí a gente vai pegar esse período orbital inicial e usar como um parâmetro também para definir todos os intervalos entre mudança de atitude. Então, a gente fixa a atitude por um tempo e aí só permite que exista
uma manobra de atitude a cada intervalo de tempo, a cada ΔT ali. E aí esse ΔT a gente varia em função do período orbital inicial, e aí começando com ali metade do período orbital, ou seja, significa uma mudança de atitude a cada 3 horas e 15 minutos ali, né? Mais ou menos, e 18 minutos, e varia até um intervalo de até 8 vezes o período orbital, ou seja, uma mudança de atitude a cada 2 dias e 5 horas, mais ou menos. E aí a gente tem como um objetivo também, é interessante encontrar o maior intervalo, o maior ΔT para uma missão bem-sucedida. Por que é interessante isso? Porque um maior intervalo significa uma menor quantidade de manobras, significa menos esforço para o sistema de controle de atitude, mais uma vez aquela questão da dificuldade de se manobrar velas solares. Além disso, o tamanho da vela é definido a partir de 4 comprimentos diferentes, de hastes, que está a haste ali que fixa, né, basicamente o valor da diagonal ali da superfície são o valor de 2 hastes, né, a haste parte do centro ali onde está o satélite e se estica até a ponta, então são 4 hastes, e a gente fixa o valor da massa da espaçonave igual a 16, mas considera 4 valores de hastes diferentes. Então, uma observação é que a massa e o maior valor de haste, então de 7 metros, eles foram inspirados na missão ACS-3 da NASA. Então, e os outros valores de haste, de comprimento de haste que a gente considerou, de 1, 3 e 5 metros, são menores, né? Então, ou seja, são até mais factíveis, são mais fáceis de serem construídos, e uma vela desse menor é mais fácil de ser controlada, também manobrada, né? Então, são valores ali de interesse também para serem investigados. E, por fim, né, cada um desses valores de vela diferente resulta em valores diferentes da razão massa-área ali, né? E o que significa que nós estamos lidando com 4 velas de performance diferente. Então, a vela com uma superfície maior, ela é capaz de oferecer acelerações pela pressão de radiação de maiores magnitudes, né? Aí, por sua vez, a gente mede também a qualidade das soluções, ou seja, assim, a capacidade do agente ali de calcular boas soluções, né? A partir de como ele consegue, por quanto tempo ele consegue respeitar os objetivos impostos a ele. No caso, os objetivos são uma órbita circular, então esse objetivo é traduzido na manutenção da distância, sempre ali a 10% do valor da distância inicial. O outro objetivo é uma órbita polar, então a inclinação do plano orbital sempre igual ali a 90 graus, e a gente considera uma tolerância de mais ou menos 1 grau, e heliosíncrona, mas aí acompanhando a zona de crepúsculo. Então, quer dizer que a variação da longitude do nó ascendente tem que ser igual ao período ali da orbital do asteroide. E também considerando uma tolerância de mais ou menos 1 grau. E a qualidade dessa manutenção de órbita, ela é calculada a partir do tempo total em que todas as tolerâncias são respeitadas, dividido pelo tempo total da missão. E aí o tempo total da missão a gente estipula como 30 vezes o período orbital inicial, e o motivo disso é este slide aqui, que é uma trajetória que a gente calculou sem vela. Então, ela tem o propósito de servir como referência, ela é inicializada com as mesmas condições orbitais iniciais, e é possível verificar que, devido à irregularidade do corpo central, né, e a espaçonave, ela rapidamente, que tem uma colisão, existe uma colisão, e ela rapidamente se respeita um dos objetivos, que é o objetivo da distância, né? Então você vê que ele, logo após um período orbital, aqui no gráfico, dá para acompanhar a setinha aqui, então logo aqui no início já tem um desrespeito da faixa de tolerância, né, que é representada pela linha tracejada, e ali um período orbital, né? E o erro até considerável, em dado ponto, chega a alcançar uma distância de até 4,2, 2 vezes o raio de referência.
E aí acontece finalmente uma colisão em aproximadamente 27,6,7 ali, períodos orbitais. Ou seja, uma missão de 30 períodos orbitais teria maior duração que esse caso aqui sem a vela, e seria uma dedução lógica ali que, completando esse período, ele já é um caso mais interessante, né? Já dura mais, é uma missão mais duradoura. A gente, então, rodamos as simulações, conseguimos os resultados, e aí, só que a gente começa a análise por partes. Primeiro, a gente avalia apenas a capacidade que a gente tem de manter a distância. Então, ignora se ele está respeitando o objetivo de inclinação ou de atualização do nó ascendente, e avalia só a capacidade dele de manter ali, de respeitar o limite de distância. Então, a gente apresenta os resultados para as dimensões diferentes, né? Então, cada linha ali, uma dimensão de asteroide, cada coluna, um tamanho de vela diferente, e aí a gente apresenta na forma das qualidades, dos valores da qualidade da solução aqui embaixo, né? Em forma de percentual, e os seus respectivos intervalos entre mudança de atitude. E aí, de cara, já é possível identificar um limite inferior para o tamanho da vela. Em situações que a vela ela é muito pequena para o asteroide, então, esses 3 casos aqui que não há solução, né? A vela é muito pequena, um asteroide é muito grande, ou seja, a aceleração pela pressão de radiação é muito pequena comparada ali à aceleração gravitacional, e aí a vela é incapaz de desviar consideravelmente a trajetória original, a trajetória de referência, né? E como essa trajetória acaba resultando numa colisão, então esses casos também acontecem em colisão, e aí não há presença, ou não há, a ausência, né, de resultados bem-sucedidos. No caso, os resultados bem-sucedidos, dá para verificar que, assim, há um respeito à tolerância de em ao menos 66% da missão. Nenhum deles fica menor do que isso. Então, pelo menos 1/3 ali da missão, ele está conseguindo respeitar os limites de distância. Tem só um caso que é tratado como outlier, que é esse aqui do fator de dimensão de 3, então a última linha aqui, e o tamanho de vela 5 metros. Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Ele tem uma eficiência com uma qualidade de 52%, mas vamos esquecer ele por enquanto e falar, a princípio, dos asteroides menores, então com o fator de dimensão igual a 0 ou igual a 1, a gente consegue identificar que para as velas maiores, então para as velas maiores aqui, né, mais à direita na tabela, os melhores resultados têm um dos menores delta-T's, então assim, igual a 1, mas não é o menor de 0,5, a gente considerou o menor como 0,5. E aí por quê? Né? Porque menor resultado tem essa tendência, né, de à medida que vai aumentando, parece que vai reduzindo, né, 8, 2, 1, 1, só que não vai até o menor. E aí por quê? Primeiro porque, uma primeira explicação, né, por que está diminuindo em primeiro lugar? Que as velas muito grandes, se a gente fixa a atitude por muito tempo, acontece que, por ser muito grande, ele comparado ao asteroide, a aceleração pela pressão de radiação, ela é proporcionalmente muito grande também. E aí fixar a atitude por muito tempo acaba que acontece como se a aceleração fosse uma perturbação ali. E aí ela acaba desviando da órbita e os resultados acabam sendo ruins. Então, percebe-se que o princípio físico, né, demonstra que à medida que a gente diminui o intervalo entre manobras, a gente vai conseguir resultados melhores. No entanto, pela estratégia de busca utilizada, que é a busca por feixe, né, e por sua natureza é uma técnica gananciosa, que toma decisões sem informações passadas, o que acontece quando a gente considera intervalos maiores, intervalos de manobras maiores, o nó ali, ele
acaba acumulando mais informação passada, porque o nó é fruto da integração numérica por todo esse período. E aí, se a gente integra por mais tempo, né, se tem um intervalo maior, acaba que o nó guarda mais informação sem querer do passado. E sem querer não, né? Na verdade, é consequência do método mesmo. Mas então, acaba que isso beneficia, um nó com um intervalo maior acaba fornecendo um pouquinho mais de informação ali das condições orbitais para o agente. E aí, considerando a técnica, né, ela acaba beneficiando intervalos maiores. Então, no caso, a física sugere que intervalos menores apresentam resultados melhores, mas a estratégia se beneficia de intervalos maiores. Então, tem um equilíbrio, acontece que acaba existindo, por essa combinação, um equilíbrio intermediário que se manifesta na forma dos resultados melhores terem um intervalo ali de um período orbital. E aí, para os asteroides maiores, então com o fator de dimensão ali 2 e 3, dá para ver que quando elas são muito pequenas, os resultados não são viáveis. E a gente vai ver também, e discutir mais para frente, que existe uma dificuldade em ajustar o valor da longitude do nó. Mas vamos passar aqui só para ver rapidamente o resultado que foi tratado como um outlier, no caso do fator de dimensão igual a 3 e vela de tamanho 5 metros. Você vê que, apesar dele não ter resultado em uma colisão, a trajetória acaba sendo muito similar à trajetória de referência. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, é um mero retardo, né, da colisão. Apenas retardou a colisão, mas dá para ver que a colisão vai acontecer. Não vai acontecer dentro dos 30 períodos orbitais simulados, mas dá para ver que vai acontecer em breve. Então, isso não é um resultado bem sucedido, né? E aí a gente parte para uma análise agora da manutenção do plano orbital, ou seja, da condição da órbita ser uma órbita polar. Então, ignora um pouco, por um tempo, as restrições de distância, ignora a do longitudinal ascendente e aí avalia só a qualidade em função da manutenção da inclinação. Então, a gente apresenta os resultados da mesma forma, né? As qualidades, as melhores qualidades, melhores soluções, seus respectivos intervalos, e a gente aqui vê uma tendência bem definida de que os menores ΔTs, os melhores resultados, né, tem todos os menores ΔTs, de 0,5, que a gente considerou, com algumas exceções. E essas exceções, se a gente analisa um pouquinho melhor ali a diferença entre os resultados, dá para ver que existe muita pouca diferença. Então, por mais que seja aqui, no caso, né, tem um resultado aqui que um ΔT igual a 1, ou um ΔT igual a 2, mas existe muito pouca diferença na qualidade. Então, uns ΔTs menores, eles acabam tendo uma qualidade menor, mas é pouco menor. Então, é uma particularidade ali da busca mesmo. Ou, no caso desses muito grandes, né, então igual a 8 ou igual a 4, foram situações em que ΔTs menores resultaram em colisão. E aí a gente acho que fica melhor explicado agora que a gente vai falar da longitude do nó ascendente. Então, de novo, a gente avalia mais uma vez separando os objetivos, e aí dessa vez avaliando só a longitude do nó ascendente, então a capacidade de manter a órbita heliosíncrona. Aí lembrando que o valor da longitude do nó tem que ser atualizado em função da translação ali do asteroide em torno do Sol. Mais uma vez, os resultados apresentados na forma das suas qualidades e os respectivos intervalos entre mudança de atitude. Então, para os asteroides menores, ele fator de dimensão 0 ou 1, os melhores resultados, de novo, tem essa tendência ali para menores ΔTs. Não necessariamente 0,5, de novo, porque aqui tem muita pouca diferença entre ΔTs diferentes. Então, às vezes, o ΔT1 é o melhor, mas o ΔT 0,5 é pouca diferença.
como a tabela se resume só aos melhores qualidades, né, acaba representando valores maiores ali do intervalo, mas a diferença é pouca. Só que, no entanto, de novo, para asteroides maiores, então fator de dimensão 2 e 3, dá para verificar aqui, ó, qualidades muito baixas, 25%, até menor que 10%, que isso representa a total incapacidade do agente, né, da solução, da trajetória, de atualizar o valor da longitude do nó ascendente, ou seja, a órbita não é heliosíncrona. Então, vamos pegar um exemplo desses casos de trajetória que acaba não sendo heliosíncrona, que é o fator de dimensão igual a 3, ali, uma vela de comprimento da haste com comprimento igual a 7 metros, e que a qualidade é menor do que 10%. Dá para ver que a longitude do nó ascendente ela se mantém aproximadamente constante. E como a referência, né, à medida que o asteroide vai evoluindo na sua órbita heliocêntrica, o valor de referência ele muda. Então, você vê que a faixa aqui ela tem essa inclinação, que o valor de referência ela vai mudando. O que acontece é que, por se manter constante, acaba que ela vai se desviando da zona de crepúsculo. Só que essa configuração, como a gente discutiu lá no início, significa que cada vez mais tem uma componente do vetor velocidade mais significativa na direção de incidência da luz, tanto a favor ou contrário, mas é muito ruim quando ela está contra, a vela está se deslocando contra a direção da luz incidente, que aí existe um efeito dissipativo. Então, a gente sabe que essa trajetória é possível, então, existe uma potencial colisão, ela não o longo prazo dela, ele assim, tem um risco grande, né, de colisão. Então, acho que a princípio estipula-se ali que haverá uma necessidade de manobra orbital para correção dessa longitude. Então, assim, não são resultados desejáveis, né? E aí, por fim, a análise final, que é considerando todos os objetivos juntos, né? Então, a avaliação da manutenção da órbita circular e polar e heliosíncrona, né? Então, de novo, os resultados são apresentados ali, as qualidades e seus respectivos intervalos. De forma geral, os asteroides maiores ali, fator de dimensão 2 e 3, os resultados acabam ficando comprometidos por essa incapacidade da vela em atualizar a longitude do nó ascendente, e as velas menores por essa incapacidade também de desviar da trajetória de referência. Então, existem colisões com os asteroides. Então, você vê aqui que são todos resultados ali com uma qualidade bem baixa, todos assim, quase todos, né? Ou até ausência de resultado. A maioria dos resultados que são considerados bem-sucedidos estão aqui na aplicação de asteroides menores, então com o fator de dimensão 0 ou igual a 1, primeira e segunda linha aqui. E aqui é interessante ver que a maioria dos resultados também possui o intervalo entre manobras igual a 2 períodos orbitais, com apenas 3 exceções. Mas aí o que a gente tira de conclusão, né, que essa manutenção de órbita não só é viável, como ela é viável com uma mudança de atitude a cada aproximadamente 13 horas, até mais. É bem interessante. E se o asteroide é pequeno bastante, é possível o uso de velas menores do que velas já construídas. Então, já foram construídas velas maiores, né, com haste de até 7 metros, mas a gente conseguiu achar ali resultados bem-sucedidos para velas até menores do que o que já foi construído. Então, assim, vela menor, lembrando, mais fácil de construir, mais fácil de manobrar também. Dá para, de forma geral, também tirar umas conclusões gerais, que velas maiores, elas precisam de delta-t's menores, então, assim, precisam de intervalos menores entre as manobras, ou seja, precisam manobrar mais vezes, e asteroides maiores, eles precisam de velas maiores. Agora, no entanto, para o mesmo tamanho de vela, se a gente aplica ela num asteroide maior, é possível uma missão com delta-t's maiores, né? Então, menos manobras. E aqui, apresentando um exemplo que tenha melhor
solução, né, maior qualidade ali, que tem o asteroide de fator dimensão 1 e o comprimento de haste igual a 7 metros, qualidade ali de 62%, dá para ver que o início é um pouquinho mais truculento, né, ele desrespeita os objetivos algumas vezes, mas isso aqui a gente pode explicar pela técnica de busca também. Estou sempre culpando a técnica de busca, né? Mas o que acontece? É como a gente inicializa ali apenas com um estado orbital, então tem apenas um nó, tem uma menor disponibilidade, uma menor diversidade de soluções. E a técnica de busca de feixe se beneficia dessa quantidade maior de avaliações, né? Então, no início, ele tem maior dificuldade de achar soluções melhores, mas acaba estabilizando ali, e dá para ver que dá para ver que ele estabiliza ali, respeitando, e que isso é sustentável a longo prazo. Então, assim, a partir dos resultados, a gente consegue sugerir quais são os tamanhos de vela adequados de vela para a manutenção de órbitas bem-sucedidas. Então, aqui, uma observação interessante, né, que assim, importante falar, que dentre os tamanhos sugeridos, as qualidades ali ficam numa faixa de 45% a 63%. Mas isso é muito subjetivo também e tem a ver com a tolerância que a gente considerou. Por exemplo, se a gente considera tolerâncias mais flexíveis, então, ao invés de 10%, 15% da distância, ao invés de 1 grau, 2 graus, essa faixa sobe de 45 a 63 para 76 a 94. Então, assim, uma missão que, em suma maioria do tempo, ela está respeitando ali os objetivos propostos. Todos, né? Todos os objetivos ao mesmo tempo. Ainda considerando esses resultados, a gente propôs o estudo de um quociente de aceleração, que seria a razão entre a magnitude da aceleração pela pressão de radiação e a magnitude da aceleração gravitacional do asteroide. A gente observa que velas maiores oferecem magnitudes maiores de aceleração pela pressão de radiação, que são proporcionais ali ao quadrado do comprimento da haste. Isso se todos os outros parâmetros forem constantes. Enquanto isso, os asteroides maiores possuem acelerações maiores também, que são proporcionais a 10 elevado o fator de dimensão. E aí aqui muito importante ressaltar que é devido às considerações de inicialização das simulações do nosso estudo. E destaca-se dentre essas considerações que a distância inicial ela é calculada ali a partir do raio de referência, então é proporcional ao raio de referência. Então, dentre essas considerações, surge essa proporcionalidade ali de 10 elevado ao fator de dimensão. No entanto, né, por causa disso, foi possível estabelecer uma relação ali empírica, né, mais quantitativa do valor do quociente em função do comprimento da haste da vela e da dimensão do asteroide, que é 2,35 ali o comprimento ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 2, menos o fator de dimensão. Só que, além disso, a gente pode tirar dessa expressão e deduzir que o valor dela, para todos os casos ali não bem-sucedidos, né, mal-sucedidos, de colisão, e o outlier, esse quociente ele é menor do que 0,1%. Então, assim, proporcionalmente à aceleração muito pequena. Os casos não heliossíncronos, né, que não acontece colisão, mas também a longitude do nodo não se atualiza, todos os quocientes ficam ali entre 0,1% e 1%. Então, a gente pode estabelecer que seria como se fosse uma região de transição para a viabilidade operacional da vela. E todos os casos bem-sucedidos, o quociente é maior do que 1%, ou seja, a vela é grande bastante para manutenção de órbita. Então, assim, por fim, né, a conclusão disso tudo, a gente foi bem-sucedido no uso de uma vela solar para a manutenção de uma espaçonave em uma órbita polar, circular, heliossíncrona, no entorno de um corpo central conforme regular. Em geral, velas maiores exigem mais manobras de atitude, asteroides maiores permitem menos mudanças de atitude, existe um limite para tamanho de vela, se a vela é muito pequena e para um asteroide muito grande, existe uma dificuldade em manter a órbita.
Nesse caso, velas maiores têm que ser usadas. No entanto, velas maiores exigem mais mudanças de atitude, né? E a vela precisa ali produzir aproximadamente, a magnitude da aceleração dela precisa ser maior do que 1% ali do que a aceleração gravitacional do asteroide. Tem também um limite superior para o tamanho da vela, e o oposto também é verdadeiro. Se a vela é muito grande e o asteroide pequeno demais, exige muitas mudanças de atitude, então a aplicação, a execução se torna em prática ali da missão. E se o asteroide for pequeno o bastante, o suficiente, velas menores que já construídas, então assim, já existentes, a gente sabe que são possíveis de serem construídas, são bem-sucedidas, o que é um belo indicador de que a tecnologia atual já é suficiente para o cumprimento das missões propostas. Então, vários estudos futuros ali podem investigar órbitas com altitudes mais altas, asteroides com formatos diferentes, para ver se essa relação ali que a gente estabeleceu do quociente, ela se sustenta, né, se os coeficientes se mantêm ou não. E, por fim, agradecer pela atenção de vocês. Gostaria também de reforçar a colaboração dos meus supervisores, da Unesp, CNPq, CAPES, SAPESP. Encerro minha apresentação e abro espaço para quaisquer perguntas ou observações que alguém sinta vontade ali de fazer. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Apresentação bem didática. Bom, estamos abertos agora a perguntas, comentários. Silvia? Oi, Lucas. Parabéns pela apresentação, gostei bastante. Obrigado. A pergunta que eu vou fazer, talvez você tenha mencionado, eu não consegui seguir toda a sua apresentação, então pode ser que eu tenha perdido isso. Você pode também fazer colocar mais de, vamos por assim, você pode colocar a vela e um propulsor, por exemplo, e ficar alternando entre um e outro, para que você aumente ainda mais o tempo de vida. É possível isso? Ou não tem nada a ver a minha pergunta? É possível, é possível. O que tem se mostrado atualmente, do ponto de vista da construção mesmo, que as velas acabam valendo a pena se forem usadas como fonte de propulsão para CubeSats. Porque, justamente, o CubeSat não tem uma oferta muito grande de meios de propulsão, né? Exato. E aí a vela consegue ser compactada ali, já não sei se assim, acho que nessa última missão, já vi que teve uma missão que compactou ela em uma unidade, então um cubinho desse. Uhum. E aí ela acaba sendo usada até pela limitação de tamanho também, o CubeSat por ser muito leve, né? Uhum. E aí os tamanhos de vela atualmente são capazes mais de oferecer ali uma diferença na propulsão só para satélites menores. Mas nada impede, né, que o avanço tecnológico no futuro venha junto de, então, satélites já com uma fonte propulsiva, e aí incrementar com uma vela ainda maior, né, que ofereceria um extra de propulsão, mas precisaria de avanços até lá. Atualmente não é o estado da arte, já seria mais futurista, assim, né? E como está o Brasil com relação a isso? Assim, o mundo das ideias, muito bem. Mas, assim, de execução, de construção, eu não conheço nada nem ninguém mexendo na construção, né, de emprego de velas. Mas, assim, vamos ver, né? Vamos ver se a gente demonstrar que vale muito a pena, né? Quem sabe aí a gente não põe a bola para rolar aí. Certo. Parabéns de novo. Obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigado, Fê. Mais alguém? Alguma outra pergunta ou comentário? Não? Ok. Eu estava só pensando, Lucas, quando você estava apresentando, né, um passo seguinte ainda, em termos de asteroides, é pegar corpos, né, a palavra ali do irregular, algo mais irregular mesmo, né?
Então, tem alguns modelos que a gente usa de potencial gravitacional, em que você chama mascons, né? Aí Uhum. você compõe alguns mascons e pega o objeto com um formato mais próximo do real e mais irregular. Então, aí vê a dificuldade que tem do agente de controlar, né? Um corpo assim, pegar, Sim, sei lá, um desses objetos que já foram alvos de missões aí, né? Da Hayabusa, por exemplo, Itokawa. E aí, com um objeto assim, ver qual é a dificuldade, ou se. Porque aí a irregularidade é maior, né? Então, sim. tem momentos, eu creio que deve ter momentos em que a vela precisa agir e outros momentos que ela pode aguardar. Então, teria que ter alguma coisa, mas é só pensando assim, próximo passo envolvendo asteroides. Ah, é. Acho que seria o próximo passo natural, né? Seria a implementação mais próxima do estado do estudo, né? Do momento do estudo, né? Isso. Raí, por favor. Oi, Lucas, tudo bem? Parabéns Tudo pela jóia? apresentação. Obrigado. Eu não sou da área, então eu tenho uma pergunta, talvez seja bastante simples e não faça nem muito sentido. Não, de Você forma sabe se alguma. existe algum estudo relacionado à estrutural dessas velas, causado pelos efeitos da pressão de radiação ou até mesmo pelos objetos? Porque eu digo assim, eu sei que nesse trabalho de engenharia em geral, essas questões associadas ao custo de construção de material ou quer que seja, é muito importante para essas missões ou coisa do tipo. Sabe se existe alguma coisa que relaciona é, a estrutura dessas velas, sabe? Os efeitos desses, da pressão de radiação na estrutura dessas velas? Sim. Então, por exemplo, essa foto, inclusive, ela gerou trabalhos justamente nesse sentido, que para calcular ali, tem um trabalho que é tipo um modelo para estimação de forma, então de deformação da vela, então sujeita ali aberta, né, sujeita à luz solar. E aí eles usaram justamente, não só essa foto, mas foram tiradas algumas fotos. Então, o princípio dessas fotos foi puramente científico, na verdade, para justamente criar modelos para estimar ali deformação e como que isso resulta na aceleração resultante, né, e também em resultantes de torque também, né, porque a deformação não é simétrica. Mas assim, é uma área bem significativa. Quem mexe com vela tem essa ênfase assim, de não mexer na órbita, né? Mexer na estrutura, na forma mesmo. Inclusive, essa missão aqui, a CS3, o grande objetivo dela não é nem a manutenção de órbita em si. O objetivo primário é o teste da haste, do material da haste, que é um compósito novo que eles usaram, desenvolveram para isso. E aí eles construíram a haste e o objetivo principal é a validação do uso dessa haste, porque eles estimam que essa vela aqui, na verdade, ela é um modelo menor. Eles querem que chegue em dimensões, acho que a haste tem 7 metros, né? E eles estimam que dá para chegar até, não sei, tipo 40 metros, 50 metros, alguma coisa. Em velas seria a nova geração de velas. Então, assim, também é uma missão que o foco principal ali é a estrutura dos materiais, resistência, flexibilidade. Então, assim, é muito comum nos estudos de velas focarem na parte estrutural e na flexibilidade também, oscilação, né? É muito comum. Entendi. Obrigado. Obrigado, Raí. Eu que agradeço. Mais alguém? Josué? Tudo bom, Josué? Por favor, pode falar. Boa tarde a todos. Lucas, infelizmente eu não consegui pegar boa parte da sua apresentação. Não sei se você já, na sua introdução, mencionou. Primeiramente, obrigado pela apresentação, o que eu pude acompanhar. Eu que agradeço. Depois, se ficar disponibilizado, eu vou assistir novamente, para também tirar outras dúvidas. Mas eu não sei se você colocou no início a motivação do uso das velas solares e se você vê o potencial uso de outros tipos de velas
como alternativas, até tecnológicas, né, em termos do que pode ser desenvolvido mais rápido, e quanto, eu não sei se você tem alguma noção de outros estudos também utilizando velas, e se as flores são as melhores indicadas para esse caso, esse tipo de estudo que você está fazendo. Obrigado. Os outros tipos de vela, tipo aquelas velas de vento solar, assim, com... Tem vários tipos, né? Electric sail, laser sim, sail, tem vários tipos, né? De space sails, que o contexto já é space sails, mas tem vários tipos, né? Sim. Eu queria saber se você tem alguma noção de uso e e se a Solar System especificamente para esse caso de asteroides seria o melhor caso de aplicação. Não sei, Josué, é que eu nunca fiz simulações com as proporções, os modelos desses electric sails, assim. Mas, assim, eu acompanho mais a questão de velas solares mesmo, até as missões, eu fico tentando... A CS3 está sendo muito pouco divulgada, de vez em quando eu fico pesquisando e querendo saber mais, para tentar usar os dados que eles divulgam. E aí eu nunca vi missões desses outros tipos, me parecem que são... precisam de alguns avanços ainda, né, de tecnológicos para... Não sei se está faltando ali um direcionamento de recurso ou se realmente a tecnologia não é o suficiente, e isso aí eu não sei falar, porque eu realmente não estudo em detalhes assim para saber. Mas aí, como acaba que a vela solar ali, puramente reflexiva, né, tá ganhando essa corrida, né? E assim, eu tenho até visto, tem umas tecnologias novas, velas difrativas, né? Que são construídas com tipo fendas assim, né? E fazem valer da difração da luz para gerar componentes de aceleração que a própria vela solar reflexiva não gera. Mas isso eu estou começando a mexer. Isso aí eu tô começando assim, sendo muito otimista. Mas as elétricas eu não mexo, não. Mas aí essa questão, assim, um pouquinho pela inércia, né, de já ter mais experiência com o modelo da vela solar reflexiva, mas também por já ter uma disponibilidade maior ali de validação de alguns resultados, de alguns coeficientes pelas missões que já foram realizadas. Aí eu acabo ainda tem uma relutância, né, de pessoas acharem que é ficção científica, então ter a validação ali de missões acaba ajudando no desenvolvimento do projeto, né? Obrigado. Tem alguns tipos, depois eu até vou acompanhar o que você vai continuando trabalhando, depois eu vou entrar em contato. Tem outras missões aí, mas que está tentando comercializar, né? Ou coisas do tipo sustentabilidade. Por exemplo, o grupo do Mackenzie lá na Escócia, eles estão com um projeto de solar farming. Você vai usar painéis solares, né? Não só para manobrar, mas também para desviar energia para a terra, para você garantir uma alimentação de luz solar até durante a noite, por exemplo, para, por exemplo, eventualmente melhorar toda a parte de agricultura lá na Escócia. Então tem vários projetos assim que está tentando, num período assim da história que está difícil o financiamento para a ciência pura, então o pessoal está tentando combinar com aplicações estudos que conseguem estar acessando a ciência mais teórica, enquanto já faz rápidas aplicações para problemas da sociedade que está mais diretos, né, que não exige um tempo de maturação tanto da tecnologia. Então, vou ficar acompanhando seu trabalho e parabéns mais uma vez. Obrigado. Se puder também compartilhar esse estudo, eu vou dar uma pesquisada também do Mackenzie. Sim, tem um outro também estudo, depois eu posso te mandar, que foi o último paper que eu publiquei com um grupo, aí tem várias pessoas, e aí tem a questão de um estado da arte de todas as tecnologias de seios que existem. Tá. E onde cada uma pode ser usada. Daí eu estava
curioso da sua experiência, né? Porque eu fiz um estudo teórico de onde cada um pode ser usado, inclusive para exploração interestelar, Uhum. asteroides, Kuiper Belt e tudo mais. Só que você que já está fazendo as simulações, eu fiquei interessado de saber, por isso que da minha pergunta. Porque essas coisas daria para adaptar e tem muitos potenciais usos aí. Tem exploração também, cislunar, tem os asteroides que estão próximos. Pois Seria é. bem interessante. Então, tá, eu vou dar uma olhada. Obrigado pela observação. Se você puder também mandar esse trabalho que você comentou, do estado da arte. Tá bom. Obrigado, viu, Josué? Parabéns. Obrigado. Obrigado, Josué. Mais alguém? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Bom, então agradecer novamente, Lucas. Obrigado pela apresentação. Acho que foi bastante interessante. Eu que agradeço o convite. Pois é.